Boa noite. Esse vídeo está sendo gravado para a disciplina de Pesquisa e Ordenação de Dados do curso de Licenciatura em Informática da Universidade Estadual do Ceará em parceria com a UAB. É como parte integrante para a contagem de presença do terceiro encontro presencial. Nele, iremos tratar do método de inserção de pesquisa e ordenação Insertion Sort, ou ordenação por inserção. O que é esse método? É um algoritmo simples de ordenação que é eficiente quando aplicado a um pequeno número de elementos. Isso a gente vai discutir o porquê quando iremos discutir no final a sua complexidade. Como ele funciona? Ele funciona percorrendo um vetor de elementos da esquerda para a direita e à medida que avança, vai deixando os elementos da esquerda do vetor ordenados. Ele se assemelha à inserção que muitas pessoas utilizam para ordenar cartas em um jogo de baralho, principalmente num poker. Como é a estrutura desse algoritmo? Essa é a estrutura do algoritmo de inserção na linguagem de Portugal. Em Portugal, é uma função insertion sort que recebe como parâmetros um vetor e o tamanho desse vetor. Aí declaramos aí duas variáveis que vão servir de contagem para os dois laços, a variável i e a variável j, e um pivô que vai servir como uma variável auxiliar para armazenar os elementos para fazer a comparação. Daí tem o primeiro laço, que é o primeira contagem da variável i, que vai de 1 até o tamanho do vetor, ou seja, a variável i vai ser, primeiramente, o segundo elemento do vetor. E esse elemento vai ser armazenado no pivô. Aí iremos ter um segundo variável de contagem, vai ser o j, vai ser sempre o elemento anterior a i, no caso, em um vetor, o método de inserção iniciará a partir do segundo elemento, sendo que quando temos apenas um elemento, não precisa de ordenação, que o vetor já se encontra ordenado. Aí como é que ele vai funcionar? Nesse laço, a gente tem que enquanto o j for maior ou igual que zero e pivô for menor do que o AJ, aí a gente vai fazer o que? A gente vai fazer a troca. Temos aí dois pontos de parada. Quando o J é menor do que zero, o vetor para, ou quando o elemento AJ é menor do que o pivô. A gente vamos ver na prática, ordenando esse vetor. O vetor, temos aqui esse vetor inicial, 7 elementos, que correspondem a esses elementos, e vamos seguir as interações de acordo com o algoritmo Insertion Sort, e iremos realizar a ordenação desse vetor. A princípio, utilizaremos a primeira interação os dois primeiros elementos do vetor inicial, como descrito no algoritmo. Temos a variável i, que vai ser de 1, vai estar na posição 1, aqui seria a nossa variável i, e a nossa variável j no algoritmo seria aquela que é anterior a i, seria 4. Aí, como é que vai seguir o processo de ordenação dessa interação? O elemento o i vai ser armazenado numa variável auxiliar, que chamamos de pivô,
e iremos fazer as comparações, né? Qual é a comparação? Pivô é menor que sua variável anterior no vetor, né? Ou seja, 3 é menor do que 4? Sim. Como 3 é menor do que 4, eles trocam de posição no vetor. O 4 passa a ocupar a posição R1 e, como não temos mais nenhum elemento para fazer a comparação, pivô irá ocupar a posição R0. Na terceira interação, na segunda interação, né, os elementos 3 e 4 já estão ordenados, e iremos ter um acréscimo de mais um elemento, que é o 5. Né? 5 passará a ser o i, variável i, e o j agora passará a ser o 4, ocupando a casa R1 no vetor. Aí, da mesma forma que na primeira iteração, o i passará a ser armazenado na variável auxiliar, chamamos de pivô, e iremos fazer as comparações. 5 é menor do que 4? Não. Como 5 não é menor do que 4, 5 é maior, né? O algoritmo para, né, e permanece nessa ordem que está inicialmente. Aí iremos passar para a terceira interação, que fica na ordem da interação anterior, e iremos inserir um segundo valor, um novo valor, que é o valor que ocupa a posição R3 no meu vetor inicial, né? Esse novo valor é i, e j será o número ocupado na posição R2. Da mesma forma, o i é armazenado em pivô, iremos fazer as comparações. Pivô é menor do que j? Não. Como pivô não é menor do que j, não há nenhuma alteração e o vetor permanece como está. Ok? Né? Passaremos agora para a nossa quarta interação, que segue a mesma sequência da anterior, mais a adição do número correspondente à casa registrador R4 do vetor inicial. Né? Esse valor em R4 será o i, que será armazenado na variável auxiliar pivô, e iremos fazer as comparações. Pivô é menor do que j? Sim. Então j passa a ocupar a casa que seria, né, da variável i. Né? E essa seria então a casa onde pivô se alocaria. Só que, pelo laço, a gente percebe que enquanto o j for maior que 0 e o pivô for menor, né, a gente vai efetuando as trocas de posições. E a gente vai continuar comparando. Pivô agora vai ser comparado, o j decrementado, vai ser comparado ao número que ocupa a casa R2. Pivô é menor do que R2? Sim. Então eles trocam de posição. Segue, então, as comparações. Pivô ocuparia essa casa, R2, né? E se compara. Pivô é menor do que o número correspondente à casa R1? Sim. Então, troca de posição novamente. Mais uma vez, se compara. Pivô é menor do que 3, que ocupa a casa R0? Sim. Então, novamente faz a troca de posição. Como o J agora se tornou menor do que 0, o laço para e o pivô
nosso I passará a ocupar a casa R0. Ok? Passamos agora para nossa quinta iteração, né? Que já está em uma ordem, né? E iremos acrescentar o número correspondente à casa R5 do vetor inicial. Da mesma forma, esse valor passará a ser o I, será armazenado na variável auxiliar pivô, e iremos fazer as comparações. Pivô é menor do que J? Sim. Então J passará para a casa que era de I. Né? Continua. I é menor do que J? J foi decrementado agora? Sim. Então ele troca de posição com I. Né? J decrementado mais uma vez. J, pivô é menor do que J? Sim. Então troca de posição. Mais uma vez é realizada a comparação. Pivô ou a minha variável I é menor do que J? Sim. Então eles trocam de posição. Né? E mais uma vez é realizada a comparação. Pivô, o nosso I é menor do que J? Não. Como não é menor, o laço para e o nosso pivô nosso I irá ocupar a sua posição, né, realizada no último laço. Né? Agora passamos para a iteração, seguindo a sequência da ordenação anterior, e iremos acrescentar o último valor, que corresponde à casa R6. Da mesma forma, passará esse valor da casa R6 passará a ser nosso I, armazenado em pivô, e iremos fazer as comparações. Aqui é o nosso J. I é menor do que J? Sim. Então, troca de posição. Mais uma vez, nosso I, nosso J é decrementado, e iremos fazer as comparações. I é menor do que J? Sim. Então J troca de lugar com a casa do I. Mais uma vez, I é menor do que J? Sim. Então troca de lugar. E mais uma vez, I é menor do que J? Não. No caso, eles possuem o mesmo valor. Então laço para e a variável pivô é armazenada, né, em R3. E agora, na sexta iteração, iremos ter o vetor completo e totalmente ordenado. Né? Vemos aí que a sequência ficou, né, totalmente ordenada, seguindo o método de insert sort. Enquanto a sua complexidade, né, o método insert sort, ou método de inserção, no pior caso, possui complexidade quadrática, O e N2, o que é visto também no caso médio, e no melhor caso, quando não é preciso realizar trocas, o vetor já ordenado é O de N. E é um vetor estável, ou seja, percebemos aqui no caso da última iteração que, né, a variável pivô tem o mesmo valor da variável de comparação. E eles não trocam de lugar.
né? Só ela trocar de lugar se a variável pivô, o nosso i, for menor do que o j. Se for igual, eles não trocam de lugar e o i passará a ocupar a casa anterior àquela que realizou a comparação. Bem, esse é o nosso vídeo. Espero que tenham compreendido, né? E tenham boa noite.